Vamos lá então, pessoal. Essa aula agora, na verdade, é uma aula de 2022, né? As aulas que vocês estão assistindo é do ano passado. Essa é uma aula mais prática, tá, pessoal? Que eu vou falar um pouco da importância da pressão e conhecer um pouco de tubulação, tá? Então é uma aula que eu usaria ela na prática, né, para mostrar um pouco, porque hidráulica a gente vai estar mexendo com água, necessariamente a gente vai estar conduzindo a água, né, ou por um canal, apesar da gente não vai trabalhar com condutos livres aqui. Condutos livres seriam os canais, tá? O pessoal da agricultura vai ver isso lá com éter, tá certo? Mas a gente pode mencionar um canal, tá, para levar água, tá certo? E se a gente pode levar para um canal, geralmente a gente leva sob pressão através de tubulações, tá certo? E aí, nessa aula eu quero falar um pouco da importância da pressão, tá? Nós vimos na aula passada a questão de manometria, de medir a pressão. Vocês viram lá a coluna líquida, né? Algumas características que nós usamos o mercúrio, né? O mercúrio é o líquido manométrico utilizado, vamos dizer assim, que ele é o de referência. Por quê? Porque ele é o que tem o maior peso específico, então ele não se mistura com a água, ele forma um bom menisco. O que é menisco? Menisco é aquela divisão ali entre a água e o mercúrio, ali é bem claro, né? Se você tentasse usar o óleo, que tem uma densidade diferente, dá uma mistura, você não consegue ver até onde é água, é óleo ou outras substâncias, geralmente não são boas. Então, o que acontece, gente? Eu vou mostrar alguns manômetros para vocês, né, que são equipamentos usados para medir pressão, e eles, no laboratório, usam o que para medir, vamos dizer assim, para calibrar esse manômetro? São os manômetros com mercúrio, porque eles são os padrões para a gente. Só que muitas vezes não fica difícil para a gente ter mercúrio, tá certo? Numa tubulação para você medir pressão, tá? Porque muitas vezes está medindo ali a pressão, aquela coluna está subindo. Se você desliga a bomba ou para de passar água, o que acontece com o mercúrio? Ele entra para dentro da tubulação e depois você joga essa água fora, você está jogando esse mercúrio em outro lugar. Lembrando que o mercúrio é um metal pesado, né? Causa causa câncer, tá certo? Carcinogênico, o nome. Então, na prática, o uso do mercúrio não é recomendado. A gente usa em laboratórios para mostrar para vocês, tá? Mas na prática a gente vai usar são os manômetros. Para que é importante medir a pressão, gente? Para monitorar a pressão no interior dos condutos. Quando eu falar conduto, é dentro do tubo, tá, gente? Por quê? Às vezes você vai estar com uma tubulação e você precisa que passe uma pressão lá de 20 MCA. Se está passando 10, vai ter menos pressão, né? Você pode ter uma menor vazão. Se tiver uma pressão de 40, você vai ter que dar um jeito de baixar essa pressão. Por quê? Pode estourar a tubulação. Então você precisa de ter um manômetro ali em certos lugares da tubulação para medir a pressão, tá certo? A gente vai ter uma aula também seria uma aula prática, tá? Mas vou mostrar para vocês que chama um equipamentozinho, chama Venturi. O que o Venturi faz? Ele mede a pressão. E aí, quando a gente mede a pressão, a gente obtém a vazão, tá? Pessoal, o que é vazão? O senhor nunca falou. Pessoal, vazão é um conceito bem simples, né? É a quantidade de água que passa num determinado tempo, tá? Por exemplo, qual que é a vazão do chuveiro de vocês? Como que você faz isso? Pega um balde de 10 litros, põe ele lá e solta o cronômetro e vê quanto tempo que demorou para encher. Se demorou para encher 10 litros em 2 minutos, a vazão dele é de 5 litros por minuto, tá? Isso aí é vazão, tá? A vazão vai ser extremamente importante. Nos projetos que a gente vai fazer, a gente vai precisar conhecer a vazão. Você vai precisar de uma vazão, por exemplo, você quer encher um tanque para piscicultura. Qual que é a vazão que você precisa para encher esse tanque? Se for uma vazão pequenininha, tá? Você vai demorar dias para encher esse tanque. Se for uma vazão muito grande, tá? Você tem equipamento, você tem outorga de uso da água para pegar essa vazão nessa quantidade, porque não é só colocar uma bomba no rio, não. Você que vai fazer, por exemplo, uma irrigação, já que tem muita gente da agronomia aí, né? Você precisa ter uma outorga
outorga, você precisa pedir para o órgão ambiental uma autorização para usar a água do rio. Não é só chegar lá e meter a bomba, não. Tá? Tem muitas notícias que às vezes eu mostro para vocês, mas eu não preparei aqui, gente tomando multa, né, de órgão ambiental simplesmente por quê? Porque colocou uma bomba lá e para irrigar uma hortinha dele lá, tá certo? E aí, o que acontece? Deu até pena desse cara, porque ele era um senhor de 85 anos, né? E ele alegou que não sabia que não podia. Só que existe um negócio na lei que você não pode vamos dizer, esquivar da lei, né, falando que não conhece. É a mesma coisa de eu morar numa aldeia, longe da civilização, e lá a gente resolve as coisas matando um ao outro. Aí eu chego na cidade, né, alguém vai, pisa no meu pé, eu mato essa pessoa. E quando eu chego no juiz, falo, não, eu nem sabia que existia essa lei, porque de onde eu vim, a gente resolve assim, a pessoa fez alguma coisa, a gente mata, né? O juiz vai falar, não, aqui não é desse jeito, tá certo? Então, tem uma legislação também, que isso eu trabalho muito na parte de hidrologia, que chama outorga de uso da água, tá? Para você precisar pegar água do rio, você precisa de uma outorga, tá? Então, você tem que seguir alguns critérios que eu não vou entrar nisso agora. Então, por exemplo, se você quiser medir a vazão que passa dentro de um tubo, tem um equipamentozinho que ele usa medindo a pressão, tá? Por exemplo, se você mexe com aspersão, tá certo? Ou então você quer uma determinada pressão na saída do jato. É muito comum lá na saída da água no tanque, você quer uma pressão que essa água caia, que essa água que caia dentro do tanque gere, né, vai gerar ali não vai ser um redemoinho, vai gerar um movimento na água que acaba ocasionando oxigenação. Então você quer, por exemplo, que essa pressão seja 10 MCA, 20 MCA. Então o que você faz? Você precisa de um manômetro para medir, tá certo? Ou então, você que já foi ali para Ponta Porã, quem passou ali na usina, você vê às vezes, ali tem alguns equipamentos que ficam jogando a vinhaça ou vinhoto, que o pessoal fala, né? Aquilo ali é o resíduo da produção do álcool, tá certo? Aquele sistema de equipamento lá chama canhão, gente, fugiu, ó, que sou professor de irrigação, tá? Então, aquele canhão, ele é um jato que é lançado na atmosfera, ele precisa de uma determinada pressão. Então, para você precisar saber o alcance dele, até onde você vai jogar essa água, você precisa saber a pressão, né? Pra você calcular os esforços na parede do recipiente, né? Por exemplo, você vai construir uma caixa d'água, tá? Mas qual que vai ser a altura da caixa d'água? Vocês viram que quanto maior a profundidade, maior a pressão, tá? Então aí, por exemplo, é importante a gente saber a pressão, tá? Eu coloquei aqui determinar umidade no solo. Por exemplo, se você tem um equipamentozinho que chama tensiômetro, você coloca ele dentro do solo e ele vai sugando a água dentro dele. É uma medição de pressão que você faz, tá? Isso aí quem faz mais é o pessoal da agronomia, geralmente na agricultura eu não costumo falar, mas é medição de pressão, tá bom? Os tipos de manômetro, nós temos um manômetro de Bourdon, tá? Que é o que? Esse manômetro que você acopla ele, e quando você acopla ele aqui, entra a água, entra o líquido aqui. Lembrando que manômetro não é só para água, tá? Apesar de a gente trabalhar basicamente com água, você pode trabalhar com vapor de água, tá? No nosso carro trabalha com óleo, né? Então o sistema hidráulico lá também tem os sistemas com óleo, tá? Você tem que trocar o óleo lá também, porque ele vai perdendo as características dele. O que acontece, gente? E à medida que entra esse líquido aqui, ele gera uma distensão aqui, ó, tá certo? Então esse ponteiro faz a marcação dessa pressão, para mais ou para menos. Esses são os manômetros de Bourdon, tá? Então, geralmente aqui ele é acoplado, tá certo? E aí, de acordo com onde ele tá, ele vai medindo a pressão, tá? Mas cuidado, gente, que muitas vezes esses manômetros, eles perdem a calibração, tá? Se perder a calibração, na verdade não compensa você recalibrar ele, é mais fácil, é mais barato você comprar um novo,
tá certo? Mas é coisa que acontece. Por exemplo, às vezes você está achando que a pressão está grande, ele está marcando um pouco, pode estar entupido, tá certo? Ou pode estar mesmo, que isso aqui é tipo uma molinha, né? A água entra, empurra aqui e com o tempo isso aqui se desgasta, né? Por exemplo, aqui dentro desses manômetros, tá vendo que tem um líquido aqui? Isso aqui é glicerina. Então, às vezes tem uns que vaza essa glicerina, aqui começa a enferrujar, dá problema, tá certo? Cada manômetro, ele tem aqui a sua unidade de medida. Olha aqui, esse PSI. Esse PSI aqui é muito comum, é unidade polegadas por square inch, pressão por polegada ao quadrado, né? Unidade britânica. Isso aí a gente usa para calibrar pneu do carro, né? Você põe lá, o cara fala, quanto você quer? 30, né? Tá aqui, ó, é o 30 PSI, tá certo? Então cada um vai ter a sua unidade, tá? E aí é melhor você comprar já o manômetro com a unidade que você usa, ou então fazer essas conversões de unidade, tá certo? Então, por exemplo, tem lugares onde você tem a determinada pressão que você não quer que passe essa pressão, porque se causar pressão muito elevada, você pode ter rompimento de tubulação, tá certo? Aí a rompimento de tubulação pode causar problema aí pra gente, tá? Você tem os manômetros digitais, tá? Aí já praticamente o Bourbon, só que agora trabalhando de forma digital, tá certo? Então aí ele tem questão de armazenar esses dados, né? Aí nele mesmo você pode trabalhar com diferentes unidades. Achei esse modelo aqui que ele fornece o máximo e o mínimo. Por exemplo, gente, se você coloca o manômetro lá, você acha que o manômetro vai ficar lá paradinho, bonitinho? Não fica. Às vezes ele fica dando uma oscilada, né? Então, às vezes, durante um dia você pode ter oscilações, e se é interessante para você conhecer essas oscilações, você tem um manômetro do tipo digital, tá certo? Aí manômetros que armazenam esses dados, tá? Aqui, exemplo de aplicação de manômetro, tá? Manômetro na tubulação, tá aqui a tubulação, tá? Você tem um registro, tá? E aqui você tem o manômetro. Então, por exemplo, se a pressão tá muito grande, né? Muito grande, o que você faz? Você abre o registro aqui, ó, para passar mais água, e aí você acaba diminuindo. Então a pressão está baixa, o que você faz? Você fecha o registro. Você fecha o registro, você aumenta a pressão, tá? Então muitas vezes é o que você faz ali quando você está segurando a mangueira, né? Quem gosta aí de pegar, ficar lavando a calçada, faz isso muito bem, né? Você está jogando a água com a mangueira, com ela toda aberta, o que você faz? O jato vai bem aqui próximo, né? Quando você põe o dedo na mangueira e fecha um pouquinho, o que você faz? Você reduziu ali, na verdade, a quantidade de água. Você aumenta a pressão. Agora esse jato vai mais longe, tá certo? Então, muitas vezes você tem aqui um manômetro para você controlar e um registro, né, para você permitir aumentar ou diminuir essa pressão. Porque não adianta nada, você tem aqui um manômetro para você fazer a leitura, e aí, tá alto, o que eu faço? Não tem nada para fazer, não tem registro, tá baixo, o que eu faço? Também não tem nada para fazer, mas tem que ter um registro aqui para você poder trabalhar nessa pressão, tá? Coisa muito comum também que a gente vai ver lá na saída de motobomba, tá? Isso aqui é uma motobomba. Para mim, a parte principal da disciplina, o projeto final é vocês dimensionarem um conjunto motobomba. Motobomba é o quê? Porque você tem um motor, tá? Que é um motor elétrico ou motor a diesel, tá certo? É um motor tocado por um trator, e a bomba em si, que é a que faz a água, que succiona a água e joga ela com pressão, tá certo? Então, geralmente, a gente tem dois tipos, né? Um manômetro aqui na saída, tá? Extremamente importante. A gente fala até que é uma das peças especiais que tem que ter no conjunto motobomba. Por quê? Quando você compra uma motobomba, quando você dimensiona, você quer que ela forneça uma determinada pressão, tá? Qual a melhor forma de você saber se ela está fornecendo essa pressão? Até mesmo se o fabricante forneceu aquilo corretamente. Você colocar um manômetro na saída da bomba, tá? A água entra aqui, ó, nesse sentido,
passa aqui pela bomba e sobe aqui em cima, tá? Então, subindo aqui, você tem a pressão, tá certo? Então, é extremamente importante, é uma peça essencial, um manômetro na saída da bomba, tá? Alguns têm que a gente chama vacuômetro, tá? Parece um vacuômetro digital, tá? O nome dele é o quê? É tipo um manômetro, só que mede vácuo, pressão negativa, tá certo? Então, a única diferença é que a leitura dele se dá de maneira negativa, tá certo? Mas esse manômetro aqui, ó, é extremamente importante, ó. Tá aqui um vacuômetro, tá? Aqui é a entrada da bomba, a água entra aqui nesse sentido, passa aqui pelo rotor e aqui é a saída da água da bomba, tá? E aqui tá outro manômetro, tá? Aqui mede o vacuômetro, e aqui o manômetro. Esse aqui extremamente importante. Esse aqui é muitas vezes descartável, tá? Muitas vezes você nem tem necessidade desse, mas esse aqui extremamente importante, tá? Isso aqui vê se a pressão está elevada demais, porque às vezes é muito comum, gente, você liga a bomba joga uma pressão muito grande, você deixar o seu sistema funcionando com a pressão elevada, você joga mais água nas plantas, tá? Você acaba perdendo, né? Se você joga mais água, você acaba lixiviando nutrientes, tá? Tô falando aí pro pessoal da agronomia. Se você joga uma pressão maior, você joga mais água, você pode estar jogando mais água no tanque do que o necessário, tá? E essa água aí vai sair por um ladrão, tá? Você joga maior pressão, você pode ter rompimento de tubulação, que é uma maravilha. Você tá lá, ainda mais quando você está bombeando grandes distâncias, né? Porque às vezes você está bombeando aí coisa de até de quilômetro, e aí a tubulação arrebenta lá na frente. Aí você tem que desligar todo o sistema, voltar, arrumar a tubulação para depois vir isso. Então o manômetro, ele ajuda nisso aqui, ó, tá? Para você colocar a pressão necessária no seu sistema. Vamos lá. Falando agora sobre a pressão nominal nas tubulações, tá? Vou falar um pouquinho de tubulação. Na prática eu mostro para vocês alguns tipos de tubulação, né? De tubos. Vocês vão ver daqui a algumas aulas, tá certo? Aprender a dimensionar, né? O que é dimensionar? Achar a dimensão. Tá certo? Se você vai lá comprar um tubo, você vai comprar de 25, 50, 100, 150, porque às vezes se você passar um de 100 para 200, o preço mais que dobra, às vezes quadruplica. Poxa, será que um de 100 me ajuda? É um de 50 que eu preciso? Isso aí vocês vão ver no dimensionamento. Tá certo? Só que uma coisa que eu não falo no dimensionamento é a questão da pressão nominal na tubulação, tá? Pressão nominal para quem trabalha com instalação ou fabricação. Fabricação não é o caso de vocês, mas instalação. Se você, por exemplo, quiser colocar uma bombinha de água lá para pegar água de um poço, tá certo? E vai colocar uma tubulação, é importante você conhecer a pressão nominal, tá certo? O que é essa pressão nominal? Essa pressão nominal, ela é que define a espessura da tubulação, que podendo ser adequada para ela ou não, tá? Então, dependendo da pressão nominal no tubo, esse tubo vai ser mais grosso ou menos grosso, tá? Então, ainda não falei nada, tá? Mas resumindo aqui, basicamente, pressão nominal é a resistência do material, tá certo? Você concorda comigo que você pode ter um cano de 50 milímetros, tá? Mas que vai trabalhar numa pressão muito elevada, e esse cano de 50 milímetros trabalhar com a pressão baixinha, tá? Vocês concordam comigo? Se aquele que vai trabalhar com a pressão mais elevada, vocês concordam comigo também que eles vai ter que resistir a uma pressão maior, uma resistência maior. Se for um material mais fraquinho, vocês concordam comigo que ele vai quebrar, vai se romper facilmente? Tá certo? Então, quanto maior a pressão nominal do tubo, mais resistente. Professor, mas para que isso? Vocês vão dimensionar um conjunto motobomba lá no final da disciplina, tá? E aí a água, quando sai da bomba, ela vai sair com pressão. Vamos considerar que a água, quando sair lá da bomba, vai sair com 60 MCA, tá? E o seu cano tem 40 MCA
de pressão nominal. O que tende a ocorrer, gente? Tende a ocorrer que esse cano aqui, ele é mais barato. Por quê? Porque a espessura dele é menor, o pessoal utilizou menos PVC, né? Menos material, e a tendência dele é que ele se rompa, tá? Por quê? Porque ele está trabalhando uma faixa de pressão fora da que ele foi dimensionada, tá? Ele foi dimensionado para trabalhar aqui com pressões próximas a 40. Se você mete 60 lá e quer que ele trabalhe com 60, a vida útil dele não vai, tá? Ele pode aguentar no início, vai aguentando no início, mas durante um tempo, tá? Vai vir a romper, tá? Então daqui a pouco eu vou mostrar mais para vocês. Outra coisa que a gente mostra são tipos de material de tubulação, tá? Tem PVC, CPVC, isso aqui PPR, PEX, tá? São variações do PVC, tá? Tem aço zincado, ferro fundido, alumínio. Vocês estão vendo aí, gente, que a quantidade, tá? É aos montes, tá certo? Então, dependendo da finalidade, você vai escolher um. Às vezes a questão do preço. Às vezes, gente, o que acontece? Você tem que pegar a tubulação, você monta ela em um lugar e depois desmonta e leva para outro lugar. Agora, você vai fazer isso com uma tubulação de aço zincado, de ferro fundido? Nem a pau. Tá doido? O cara ficar carregando aço zincado, ferro fundido? Tá? Por exemplo, a tubulação vai ficar enterrada, tá? Então vai ter tráfego sobre esse lugar. Você vai pegar uma tubulação de PVC ou uma tubulação mais resistente, de aço zincado ou ferro fundido, tá? Então aí depende da sua finalidade, tá certo? Tem aqui esse CPVC, eu não conhecia, tá? São tubos de conexões de alta resistência e para corrosão. Então, por exemplo, você pode estar bombeando uma água com fertilizante, e esse fertilizante ele tem um pH mais baixo, pode causar corrosão, tá certo? Ou então, por exemplo, você está trabalhando com água quente, né? Temperatura de trabalho de 70 graus Celsius, máxima 80. Se você usa um PVC, o PVC vai começar a ficar mole, e se você põe a pressão um pouquinho mais rápida, ele começa a estourar. Então, para cada tipo de material que você vai bombear, porque você pode bombear vapor, você pode bombear água quente, você pode bombear resíduo, tá? Eu dou disciplina de resíduo lá para o pessoal da engenharia agrícola. Por exemplo, você pode bombear esgoto, tá certo? O esgoto praticamente é igual água, só tem a sujeira, tá? Então você pode bombear, por exemplo, lá na indústria da cana, você tem a vinhaça, só que a vinhaça sai com a temperatura próxima a 40 graus, tá? Então você tem que ver se essa faixa de trabalho, o PVC, é adequado. Poxa, o PVC não é adequado para trabalhar nessa temperatura, então vou usar um outro tipo de material. Mas, na maioria das vezes, gente, quem vai resolver o nosso problema vai ser o bom e o velho PVC aqui, tá certo? Tem aqui o alumínio também. O alumínio é bem resistente e é mais leve que o ferro, tá? Também é uma tubulação mais cara, tá certo? Tem aí o ferro fundido, tá? Geralmente resiste a grandes pressões. Você vê aqui tanto que muitas vezes a conexão, daqui a pouco eu vou falar de conexões de tubo, é feita por parafuso, né? Então põe um parafuso, uma porca aqui e ele é preso, tá? Então geralmente são para tubulações que vão ser colocadas, e essas tubulações vão ficar ali permanentemente, tá? Existindo várias pressões. Por exemplo, um PVC, gente, se você pisa nele, ele pode quebrar. Por exemplo, ele resiste a pressões extremamente elevadas de dentro para fora, mas ele não é dimensionado para resistir pressão de fora para dentro. Então, muitas vezes o pessoal pega ali no PVC, pisa sem querer, bate uma pedra, dá uma rachadura ali, o PVC já quebra, né? E foi uma coisa besta, tá certo? Só que dentro dele, ele suporta uma pressão muito grande. Por quê? Ele foi feito, né? O processo de fabricação dele é realizado para ele aguentar a pressão de dentro para fora, não de fora para dentro. Então,
vou diminuir essa tabela, pessoal, só para vocês perceberem aqui a questão da pressão nominal, tá? Aqui a pressão nominal, tá? 40, o PN 40, 4 kg força, para água 20 graus Celsius, tá? E um PN 80. Olha o que acontece, gente. A bitola é o diâmetro do cano. Então aqui você tem cano de 50, 75 e 100. Aqui também 50, 75 e 100. O diâmetro externo é o mesmo, né? Apesar o cano ser de 100 milímetros, se você pegar lá um paquímetro e medir, ele dá 101,6. E o diâmetro interno dele é 97,6. Tá? Se você pegar esse menos esse, você vai achar a espessura da parede, tá? E dividir por 2, né? Depois você vê isso aí na aula mais para frente. Por exemplo, você tem esse diâmetro externo, né? E tem o diâmetro interno, tá? Essa diferença aqui, tá? Meu mouse fica zicado, tá? Essa diferença aqui é o que nós chamamos espessura. Olha aqui para o cano de 100, quando o PN é 40. Ele tem uma espessura de 2 milímetros. Ou seja, o cano tem uma espessura ali de 2 milímetros. Tá? Se você quer um PN 80, ó, o cano a mesma coisa. 100 milímetros, o mesmo diâmetro externo, tá? Só que agora ele é mais espesso, ou seja, vai gastar mais material, tá? Então, se você olhar o preço, você vai ver que isso aqui, ó, é bem mais caro mesmo. Ah, professor, vou trabalhar com uma pressão de 60, tá? Mas o PN 80 tá muito caro. Vou comprar um de 40, tá? Aí é o seu que tá em jogo, né? Por quê? Se você faz um projeto e dá erro, o cara vai e aciona a justiça, né? O juiz não entende de irrigação, ele vai chamar um perito judicial, né? Até uma área para atuação aí de vocês, tá? Ele não conhece nada de irrigação, ele vai chamar um perito. Aí quem tá lá cadastrado vai fazer a perícia e falou, poxa, o cara colocou cano de 40, onde a pressão é 60. Fez projeto errado, né? Então dá fumo nele, tá? Então até uma área de perícia, né? É isso aqui, ó. O juiz muitas vezes na parte de agronomia, por exemplo, esse ano choveu muito pouco, tá? Então o pessoal quer acionar o seguro safra, acionou o seguro. E aí, é só acionar o seguro e tá bom? Não, né? Você acha que o pessoal do banco, o gerente, tem noção como foi a perda do produtor? Ele também não tem noção. Então, vai lá um perito, tá certo? No caso, o perito do seguro, para ver qual que foi o dano e ver, sim, foi uma perda mais de 50%. Então, vai sim o seguro ser acionado. Não, a perda foi só de 40%, o seguro não vai cobrir, tá? Então, estou viajando aí, mas já abrindo a mente de vocês aí para outras coisas que vocês podem fazer no futuro, tá? Não só, você pode ser perito na área que você formou, tá? É uma coisa que o pessoal dá muito curso atualmente, tá? Perícia judicial nas áreas de trabalho nossa, tá? Então aqui, gente, a bitola dos tubos, tá? Aqui vários tipos, tá? Para quem não conhece, as tubulações, gente, elas são vendidas em barra de 6 metros. Você não compra um tubo de 1 metro, 2 metros, não. Você compra tubo de 6 metros. E aí, o que você precisar, você corta ali e faz, tá certo? E aí, dependendo do tubo que tem, você tem aí os PNs, tá? Mas cada tubulação são barras de 6 metros, tá? Tanto quando vocês forem fazer um projeto final, vocês vão ver quantas barras vocês vão comprar, vocês vão fazer o orçamento, ver quanto que vão gastar aí pro projeto, tá certo? Por exemplo, ó, isso aqui não vai dar para vocês verem, é um diâmetro nominal de 75 e um PN 80 aqui, ó, na própria tubulação já tá. Professor, isso não tem na tubulação, tá? Tem um catálogo das empresas. Então, o próprio catálogo das empresas, ela fala lá, tá? Qual a tubulação e qual a pressão nominal que ela resiste. Tá? Ou então para o próprio fabricante, mas na própria tubulação geralmente vai estar aqui esse valor para você, tá certo? Eu dei igual aquele exemplo aqui falando da perícia, né? Vamos dizer que você vai trabalhar com faixa de pressão de 60,
tá? É mais fácil você diminuir a pressão e vir trabalhar com 40 do que às vezes você comprar isso aqui, gente. Tá? Uma das coisas que a gente pode fazer muito nos projetos é aumentar o tempo que você vai molhar. Por exemplo, se você tem que beber, vamos pegar aqui minha garrafinha de água, tá? Eu tenho que beber 1 litro de água. Vocês concordam comigo? Se eu tenho que beber 1 litro de água em 1 minuto, eu vou quase vomitar aqui pelo nariz? É muito rápido, né? Agora, se eu beber essa garrafinha durante 12 horas, mole, não é? Tranquilo. Então, se minha boca fosse um tubo, eu precisaria, para beber ela em 1 minuto, de um tubo muito grande, correto? Né? Se é um tubo agora em 12 horas, eu preciso de um tubo pequenininho, né? Então, muitas vezes você vai trabalhar com isso, com o tempo. Então, você tem que molhar, vamos dizer, a sua plantação em 10 horas. Por que não passar talvez para 15 horas? Você ganha 5 horas a mais. Aí agora você pode diminuir a vazão, porque você não precisa jogar tudo de uma vez, você não precisa tomar tudo de maneira rápida, você pode ter mais tempo, tá certo? Aí você gasta menos energia, porque às vezes você tem menos pressão, tá certo? Então isso aí é uma coisa que a gente pode brincar demais no projeto, tá? Então dá para fazer vários tipos de projeto. E outra coisa, quem vem com projeto igual nesse último projeto já é 0 para os dois, gente, porque ter projeto idêntico, né, é impossível, tá certo? Então já fica a dica aí para vocês, tá? Outro tipo que eu queria mostrar para vocês, conexão no PVC. Professor, por que você está falando de PVC? Porque é o mais utilizado aí para gente, tá? Para condução de água fria, tá? A conexão é quando você engata um PVC no outro. Esse aqui é o tipo cela, né? É o que? Essa barrazinha aqui de ferro, ela levanta, tá certo? Então, por exemplo, essa parte aqui, ó, ela encaixa aqui e você coloca essa cela. Ela baixa prendendo bem aqui, ó, nessa junção. Tá? É uma conexão rápida. Você só levanta a cela, tira, né? Então a vantagem do PVC é essa. Você pode tirar, fazer essa conexão, quiser molhar um outro lugar, se quiser colocar, por exemplo, o produtor rural, você está trabalhando no assentamento e o cara não tem dinheiro para ficar colocando cano na propriedade inteira, o que ele faz? Você coloca um PVC, ele, por exemplo, manda água para um tanque em um determinado tempo, desmonta esse PVC, que é rapidinho, é mais leve de carregar, monta e joga em outro, tá? Você tem o soldável, tá? Então, por exemplo, irrigação de pastagem, que a tubulação fica enterrada, tá certo? Porque se o boi pisa num cano desse, acabou, tá certo? Então a tubulação fica enterrada, você faz esse tipo solda, né? Você põe aqui cola, tá? Você tem a parte macho e fêmea. Se você perceber, esse diâmetro aqui, ele é um pouquinho maior, só não tem a parte menor para mostrar aqui para vocês, tá? Então a parte menor é igual a esse diâmetro aqui, ó. Você pode, por exemplo, cortar esse cano e vir e encaixar. Então ele tem que ser tudo bem, o produto certo, não é qualquer tipo de cola, tem que ser bem colado, tá certo? E aí é o tipo que a gente fala solda. Porque esse aí vai estar soldável e não retira mais. Depois que você conectou isso aí, é só serrando para você tirar essa tubulação, tá? Que essa tubulação vai ser para ficar de maneira permanente. Tem também o tipo rosca. Rosca, né? O próprio nome já fala, é uma rosca. A tubulação entra aqui, você gira, tá certo? E aí você faz esse rosqueamento. Também é uma maneira rápida de você engatar e desengatar, tá? Só que muitas vezes água, chuva, entra terra nisso aqui, essa rosca vira um problema, tá certo? Para PVC o tipo cela é melhor, tá? Mas depende aí de cada condição. Beleza, pessoal? Isso aqui é uma aula que seria mais prática, mais para mostrar para vocês, não cair em prova, mas para que vocês tenham um pouquinho de conhecimento sobre a questão mais prática sobre a tubulação. Até a próxima!